Saudações, galera. Tudo bem? Diminui um pouco essa luz. Prontinho. Acho que agora foi. Bom, dando então continuidade ao nosso assunto, aos capítulos do livro, vamos discutir hoje poder e força. Tranquilo? Então vamos aos slides. Poder e força. Bom, numa citação, Bertrand Russell, um filósofo e matemático que vocês irão conhecer mais à frente, disse: poder é a posse dos meios que levam à produção de efeitos desejados. O que é que ele está dizendo? Que tem poder quem pode ou quem dispõe ao seu serviço de mecanismos para obrigar uma pessoa a fazer algo do seu interesse, não do interesse da pessoa que está realizando a ação. Por exemplo, quando sua mãe diz para você vá limpar o quintal e você não pode dizer não, ela está demonstrando poder sobre você. Você já deve ter percebido que, na sociedade humana, existe uma relação de poder entre os indivíduos. Na verdade, todos nós temos o poder de produzir, de consumir, de criar, de punir, de comandar, poder de seduzir. Vamos lá que eu vou explicar isso. Se a gente parar para refletir, o poder está inserido dentro das relações humanas. Óbvio que vocês vão perceber que ele se dá de uma forma mais espontânea, em relações espontâneas, e de uma forma mais institucionalizada, por exemplo, na questão do Estado. Quando sua mãe diz para você fazer qualquer coisa, ela está demonstrando, como eu disse antes, poder sobre você. Mas quando você manda ou consegue fazer com que alguma pessoa faça alguma coisa do seu interesse, você está também demonstrando poder sobre ela. E não necessariamente o poder tem a ver com a imposição forçada. Você, como eu citei ali no tópico anterior, você pode obter o que quer usando apenas o poder do convencimento, o poder de seduzir alguém para convencê-lo a fazer o que você quer. Então existem diversas facetas, existem diversas faces para o poder. E ele faz parte da nossa vida porque a gente não apenas sofre a influência do poder de outros, mas também influencia outras pessoas através do nosso poder. Tranquilo? Então, vamos adiante. Força refere-se à potência que é poder. Se alguém mais forte fisicamente, se alguém mais forte financeiramente, se alguém mais forte politicamente, se alguém mais forte em termos de conhecimento, se coloca diante de alguém mais fraco em qualquer uma dessas situações que eu citei, ela vai conseguir, essa pessoa vai conseguir impor sua vontade sobre a outra. É muito natural que, vamos pensar uma coisa fora da lei. Um bandido de posse de uma arma tem poder sobre alguém que está desarmado. Por quê? Porque ele, através do instrumento que é a arma, e a vítima, consciente de que só tem uma única vida e que ela é extremamente preciosa, vai ceder ao poder do marginal, do assaltante, do ladrão. Por quê? Porque sabe que ele tem o poder de acabar com a vida dela. Então, através dessa força que ele detém ali, é uma força ilegal, porque ele não tem porte de arma nem licença para usar. Então, ele obriga, através dessa força, que a pessoa faça o que ele quer. Vamos lá. Na sociedade, quem manda tem força e possui os meios adequados. Eu acabei de citar um exemplo ilegal. Esse é um exemplo ilegal quando o bandido faz uso de uma arma. Mas há também os meios legítimos, ou seja, os meios legais, que estão de acordo com a lei. Quando a justiça dá uma ordem para você
se apresentar num determinado lugar e numa determinada hora. Se você não seguir essa ordem, você passa a infringir a lei e desse jeito será passível de punição. Então vamos supor que um juiz convoque você para uma determinada situação, num determinado horário e lugar. Você é obrigado a estar lá. Se você não comparecer, você vai ter que justificar. Se você não justificar, aí a lei tem toda a licença dela, toda a liberdade da própria lei para, por exemplo, torná-lo um foragido e aí a polícia vai te perseguir. Esses são apenas aspectos que a gente pode pensar sobre os meios para a utilização do poder, os meios de força para a utilização do poder, em benefício próprio ou em benefício da sociedade. Legalmente falando, só o Estado, através das suas polícias, tem a liberdade do porte de arma. No entanto, esse mesmo Estado tem poder para conceder a alguns indivíduos a posse dessa arma, porte dessa arma, para que ele carregue e leve para onde ele quiser. Outros países, esse porte é mais flexibilizado, em outros mais rígidos. Aqui no Brasil, por enquanto, algumas profissões específicas e as polícias têm o direito ao porte de arma. Mesmo assim, existem inúmeras pequenas restrições, mas que não cabem nesse assunto, então a gente não precisa entrar. Nem sempre o termo força pode ser usado para designar violência. Por quê? Porque, percebam, quando eu digo força, automaticamente a gente pensa em alguém mais forte que vai, através dessa força, nos obrigar a fazer algo. Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque existem situações em que as ideias nos convencem a fazer alguma coisa. Existem situações em que o simples respeito que manifestamos por alguém obriga a você fazer alguma coisa. Então, as relações de poder, as teias que compõem a ideia de poder, elas permeiam diversas situações. Eu já citei o exemplo da sua mãe te mandando fazer algo. Eu posso citar o exemplo do professor te mandando ficar quieto enquanto você está conversando durante a aula. Ele tem, naquele contexto da sala de aula, o poder instituído pela escola de manter a ordem na sala de aula. Você, na condição de irmão mais velho, se tiver um irmão, você tem o poder de dar uma ordem para o seu irmão. Por quê? Porque a sua idade maior concede a você essa responsabilidade sobre seu irmão mais jovem. Então você não pode deixar que ele cometa qualquer coisa. Percebe que não necessariamente a força para colocar o poder em uso depende só da violência? Não. Existem outras possibilidades. Tranquilo? Então vamos adiante. Força, muitas vezes, pode se referir à capacidade que os seres humanos têm de estimular ou de inibir uma ação de outro. Quando vocês ouvem a palavra força, eu, por exemplo, quando penso em força, penso automaticamente nas forças policiais. É a força policial, através do uso da violência, que garante ao Estado a condição de Estado. É a força institucional, a força do Estado, representada por suas polícias, o que a gente costuma chamar de braço armado do Estado, que vai garantir que as leis sejam cumpridas, que as leis sejam obedecidas. Sem a força policial para coagir, para forçar o indivíduo a cumprir a lei, talvez a lei não funcionasse. Então, é o medo de ser punido que dá ao Estado o poder de agir sobre nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos presentes desse Estado. É essa força que nos induz a fazer o que é certo, a escolher o que é certo e não o que é errado. Quando escolher o que é errado, termos consciência da punição e, por consequência, temermos essa punição.
Poder é inerente à ideia de política. Poder é inerente à ideia de Estado. Por quê? Porque é o Estado quem vai tentar conciliar, organizar os diversos conflitos que estão inseridos dentro do seu território. Sejam eles conflitos sociais, sejam eles conflitos políticos, sejam eles conflitos econômicos. Imagina, você tem sua casa. Existem pessoas que não têm casa. Você tem o que comer. Existem pessoas que não têm o que comer. Você tem um veículo. Existem pessoas que estão morrendo de fome ou sem água encanada em casa. O que garante que essas pessoas não saiam de seus lugares para invadir a sua casa, para agredir a sua família, para roubar os seus bens, é exatamente a força do Estado. O poder que faz parte da estrutura política para organizar, para administrar, para conciliar o bom funcionamento da sociedade. Sem ela, provavelmente nós viveríamos no caos. Sem esse poder que o Estado tem para organizar o convívio social, a gente viveria no caos. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. A função da política é, como eu disse, conciliar interesses que se conflituam. Condições de vida produzem uma distinção entre os que podem e os que não podem, entre fortes e fracos, sábios e ignorantes. Que condições de vida são essas? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, quando eu digo sociedade, eu não estou pensando exclusivamente no Brasil, eu estou pensando no mundo. Quando a gente pensa em sociedade, eu vou pensar essa sociedade global, que infelizmente estabeleceu parâmetros. E esses parâmetros, esses valores sociais, eles às vezes até são mascarados, mas infelizmente existem. O lugar que você nasceu determina em grande parte, não é definitivo, não é um destino em si, mas determina em grande parte se você terá ou não acesso ao poder. A cor da sua pele no Brasil racista como é o nosso é também um fator importante. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda propaga esse tipo de preconceito. Se uma pessoa nasce num bairro nobre e estuda, por exemplo, numa rede privada de ensino, ele tem muito mais chances e oportunidades do que alguém que nasceu numa periferia distante de um grande centro, e vai para a escola exclusivamente pela alimentação que ela vai encontrar lá. Alguém que tem uma família estabelecida, pai, mãe, avós, tios, tem muito mais chances de dar certo na vida, de ter uma vida tranquila e parecida com a dos seus familiares. Desculpe. Do que alguém que, por exemplo, foi abandonado pelo pai antes mesmo de conhecê-lo. Essas diversas possibilidades que estão presentes na vida humana, elas acabam sendo determinantes para os rumos que essa vida vai tomar. Daí, ao livro de vocês fazer menção a o lugar que essa pessoa vai ocupar, de forte ou fraco, de sábio ou ignorante, e assim por diante, de rico ou pobre, entende? Então, vamos adiante. Tem poder aquele que detém os meios para a realização de suas vontades. Um empresário tem poder sobre seu empregado, por quê? Porque ele tem os meios, que é o dinheiro, que o empregado precisa para garantir sua sobrevivência. Então, o empregado vai realizar, dentro da normalidade de uma relação de trabalho, os desejos, as vontades do seu patrão. O poder expressa uma relação de domínio sobre algo ou sobre alguém. Entenda uma coisa: se há poder, há alguém que domina e há alguém que é dominado. Há alguém que domina ou há algo que é dominado. Não existe poder numa relação de igualdade apenas.
a situação de poder, seja ele econômico, seja ele ideológico, seja ele político, necessariamente precisa de quem mande e de quem obedeça, de quem convence e de quem é convencido, de quem manda e de quem cede. Por isso a gente pode categorizar o poder em três níveis: o econômico, o ideológico e o político. No poder econômico, a força desse poder são as riquezas. As consequências dessas riquezas são as organizações, ou é a organização das forças produtivas, ou seja, tudo que a sociedade produz para gerar riquezas que vão gerar esse poder econômico. O problema dessa relação de poder é a divisão entre pobres e ricos, porque na maioria das vezes os pobres são a maioria da população e são marginalizados em detrimento de uma minoria beneficiada, que são os ricos. Há também o poder ideológico, e a força do poder ideológico está no conhecimento, no saber. A consequência desse poder ideológico é que ele forma consensos. O que seria isso? Ele constrói argumentos que vão convencer a maioria da população e levá-los para uma direção, para um rumo. O problema dessa relação de poder é a divisão entre sábios e ignorantes. Existe também o poder político, que pode coagir uma pessoa a fazer algo, a coação e a coerção, ou punir alguém que não tenha feito. A consequência é a organização do poder de coerção, ou seja, a organização do poder de punição por parte do Estado para que você se adeque, para que você siga as normas estabelecidas por ele. O problema dessas relações de poder, do poder político, é a divisão entre fortes e fracos, sendo fortes aqueles que mandam e fracos aqueles que são obrigados a obedecerem. Assim, o poder econômico refere-se, como eu disse, à posse de bens. O poder ideológico, à posse de conhecimento que nos torna capaz de convencer o outro através do argumento, por exemplo. E o poder político, que seria aí o poder manifestado pelas instituições políticas, pelas instituições que formam o Estado. Então, eles estão ali presentes em todas as sociedades. O que é interessante é que eles não vivem, eles não convivem de forma isolada dentro da sociedade. Eles vão se engendrando, eles vão se mesclando entre si. E um acaba sendo o reflexo do outro. Porque você vai encontrar poder político no poder ideológico, vai encontrar poder ideológico no poder econômico, vai encontrar poder econômico no poder político, e assim eles vão se compondo como se fossem partes de um jogo maior, de uma relação maior que é a relação social. Tranquilo? Então vamos adiante. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, anota no seu caderno e eu tiro na próxima live. Poder ideológico. Utiliza a posse de certas ideias, valores e doutrinas para influenciar. Nós estamos inseridos hoje numa sociedade de consumo, uma sociedade capitalista. E nada mais claro como o poder ideológico do que as propagandas. Elas nos induzem a comprar o que na maioria das vezes não precisamos, mas somos convencidos de que precisamos, mesmo por um momento pequeno, que é exatamente o momento da compra. Depois, normalmente, aquilo fica lá jogado e a gente passa a querer uma outra coisa, convencido por essas mesmas propagandas. Ninguém necessariamente usou a força para te convencer, mas usou o convencimento como um meio de te convencer. Bacana isso, né? As relações de poder definem na sociedade duas esferas de atuação: a esfera do Estado e a da sociedade civil. Bom, se a gente parar para refletir, quais são essas relações dentro do Estado? O Estado é um conjunto de instituições e essas instituições determinam como a sociedade vai funcionar. A sociedade civil também é um conjunto de instituições. A família é uma instituição, a igreja é uma instituição, a escola é uma instituição. Então, a sociedade civil e o Estado, eles vão se relacionar
a partir do determinado ponto em que cada uma dessas duas esferas, Estado e sociedade civil, se organizam. E a relação delas é o que, de certa forma, vai estabelecer como o Estado será denominado, melhor dizendo. Como assim, Theo? Não entendi. Uma sociedade em que todos os cidadãos participam da forma como o governo vai se comportar, uma sociedade em que as pessoas podem expressar livremente suas opiniões, uma sociedade em que as pessoas podem questionar as determinações e as colocações dos seus governantes, normalmente é uma sociedade democrática, uma sociedade aberta ao diálogo, em que o sujeito tem a possibilidade de agir como cidadão. Uma sociedade em que as leis são impostas de cima para baixo, sem espaço para questionamento, determinam, por exemplo, uma monarquia absolutista, em que as pessoas não são cidadãs, elas são súditos. Súditos obedecem sem questionamento. Numa sociedade ditatorial também, a relação entre o Estado e a sociedade civil é de imposição. Então, precisa ficar claro que a relação estabelecida entre a sociedade civil e o Estado determinam a forma como esse governo se comporta frente a essa sociedade. Tranquilo até aqui? Então eu convido vocês a lerem o capítulo 12, a anotarem possíveis dúvidas e, se houver essas dúvidas, eu tirarei na próxima live, tira a dúvida. Se não, a gente já vai, depois da próxima live, avançar para os outros conteúdos. Lembrando que capítulo dado, exercício cobrado. Então respondam os exercícios. No mais, eu fico por aqui, desejando a vocês um bom final de semana e tchau, tchau.